Em 1996, o escritor estadunidense Chuck Palahniuk publicou o livro Clube da Luta. Para quem não conhece esse livro, ele conta a história de um protagonista cujo nome não é definido, que é o sujeito que ele trabalha no escritório de uma empresa de seguros, um emprego que ele não gosta, ele é filho de um pai ausente, não tem uma família, não tem amigos, é um sujeito que ele é totalmente isolado do convívio pessoal com outros seres humanos e ele vive todo em volta de uma estrutura capitalista. Ele vive pro trabalho dele e a satisfação dele é comprar coisas inúteis que ele não precisa. Então é um sujeito que ele é extremamente infeliz e vai levando a vida por levar, e além de ser infeliz, ele sofre de insônia, ele tem muita dificuldade para dormir. E o fato dele trabalhar na empresa de seguros e tem que estar sempre viajando de um lado para o outro, faz com que ele, tendo que estar em diferentes fusos horários, sempre indo pegando aviões, indo e vindo, causam mais dificuldade ele ainda para dormir. Até que um dia ele vai num grupo de autoajuda para pessoas com doenças terminais e vendo aquelas pessoas ali juntas, compartilhando seus sofrimentos, compartilhando sua dor, se abrindo um para os outros e aceitando e manifestando afeto um para os outros, ele começa a se sentir parte daquilo e consegue se sentir feliz e volta a dormir. Então, para compensar essa insônia dele, ele é um sujeito que ele fica viciado em grupos de autoajuda para pessoas com doenças terminais. Ele vai em vários grupos para diferentes doenças, cada vez usando um nome falso diferente. Como ele não fala nada, as pessoas presumem que ele também está doente e as pessoas vão lá e se abrem com ele, são carinhosas com ele. E com isso, o protagonista consegue alguma felicidade, ele consegue voltar a dormir, até que um dia aparece em um desses grupos uma mulher chamada Marla Singer. E ela não aparece só em um dos grupos, ela começa a aparecer em todos os grupos que ele frequenta. E a Marla, ela também não tem doença nenhuma. Ela passa a frequentar todos esses grupos de autoajuda porque ela também é viciada em grupos de autoajuda para pessoas terminais. E quando o protagonista tá nesses grupos e ele começa a ver a Marla lá também, ele sabe que a Marla tá mentindo. E o fato da Marla tá mentindo funciona como um tipo de espelho que faz ele lembrar que ele também tá mentindo. E a partir daí ele para de se sentir feliz e volta a ter insônias de novo. Um dia acontece um acidente e a casa onde ele morava explode, ele perde todas as coisas dele, que eram todos objetos materiais, eram todas coisas inúteis que ele tinha comprado vendo em catálogos, em revistas e em propagandas de venda, e ele vai pedir ajuda para um sujeito que ele conheceu chamado Tyler Durden. E o Tyler, ele é meio que o oposto do protagonista. O Tyler é um sujeito extremamente impulsivo, é um sujeito que ele é contra qualquer tipo de instituição. Se tiver uma regra, ele vai lá e vai quebrar. Se tiver uma plaquinha não pise na grama, ele vai fazer questão de pisar na grama. O Tyler é um sujeito que ele é completamente anticapitalista, ele vai criticar todo esse modelo econômico e social que oprime as pessoas, que faz que as pessoas vivam mais em função ao trabalho para produzir para os patrões, mas abrindo mão de ter vida própria, de ter vida pessoal e de serem felizes. Mas ao mesmo tempo que ele é um crítico ao sistema, ele não propõe muita alternativa, ele tá lá simplesmente para transgredir todas as regras. E o Tyler aceita receber o protagonista na casa dele, ele mora num casarão enorme, só que cheio de goteira e caindo aos pedaços. E o Tyler aceita receber o protagonista na casa dele, só que ele pede uma coisa em troca, que o protagonista bata nele com toda a força que ele tiver. E a partir disso, do protagonista indo morar com o Tyler e batendo no Tyler, eles acabam brigando, mas eles acabam brigando para se divertir. Eles se juntam ali à frente do bar de noite e começam a dar socos um no outro, e com isso eles acabam se divertindo e extravasando. E outros homens passando por ali acabam vendo o protagonista e o Tyler brigando entre eles, brincando de luta, e pedem para participar. E com isso essa brincadeira de luta acaba escalonando e eles acabam criando os clubes da luta, que são um tipo de sociedade secreta no qual os integrantes se juntam para brigar uns com os outros, mas não são brigas competitivas, não tem um ganhador e um perdedor, e também não são brigas que eles levam pro lado pessoal, são brigas para se divertir. Uma dupla escolhida ali a cada noite, eles lutam entre eles até um desistir, reforçam ali os vínculos de amizade masculina entre eles, e com isso eles passam por um tipo de processo catártico. E participando desses clubes da luta, extravasando as tensões deles nessas lutas amigáveis, o protagonista ele passa a conseguir se sentir bem com ele mesmo de novo e voltar a dormir de forma tranquila. Só que tem algumas questões envolvendo aquele clube da luta, porque quem é que vai participar daquele clube da luta? São
são homens frustrados, filhos de pais ausentes, como o próprio Tyler diz, eles são a geração que não tem guerras, eles são a geração que não passaram por uma grande depressão, eles não têm grandes desafios que eles têm que superar, eles estão só presos naquela vida cotidiana, de ir pro trabalho, um trabalho burocrático, chato, voltar para casa e repetir isso todo dia. E criar aquele clube da luta dá chance para eles colocar para fora o lado selvagem deles. E com isso participar de todo um processo catártico deles se sentirem homens de novo, no sentido daquela masculinidade de afirmação, de conseguir fazer grandes coisas, de usar a violência. Porque eles são sujeitos de uma sociedade capitalista urbana, eles não passam por grandes dificuldades, grandes tensões físicas. E quando eles estão ali lutando uns com os outros, eles se sentem poderosos, então tem toda aquela questão da fantasia de poder de novo. E nisso, nessa participação no clube da luta, nos discursos do Tyler, nele prometendo dar para esses caras de novo um tipo de poder, fazer deles homens de verdade, o Tyler acaba se tornando um tipo de figura paterna para os participantes do clube da luta. E chega em um ponto que esses sujeitos, eles simplesmente estão seguindo o Tyler, fazendo tudo que o Tyler manda sem questionar. A ideia do Tyler como essa autoridade, que se ele disse, então tem que ser. E o Tyler, apesar dele ter todo um discurso antissistema, que ele vai destruir o capitalismo, que ele é contra a sociedade contemporânea, ele diz para as pessoas que ele está destruindo essa sociedade para dar uma nova vida para elas e tal, mas o Tyler é um sujeito que ele é extremamente megalomaníaco. O que ele faz é por ego, ele gosta de ser adorado, ele gosta de ser tratado como um líder, como um deus, de ter as pessoas ali seguindo ele, fazendo tudo que ele diz. E ele vai transformando os clubes da luta num tipo de célula terrorista que faz pequenos ataques contra instituições financeiras, contra grandes multinacionais. A ideia de que, não, nós não estamos causando mal para ninguém, nós não estamos machucando ninguém, nós estamos destruindo só patrimônio e patrimônio de gente rica que não se importa com as pessoas. Só que aquilo vai escalando num ponto que acaba saindo do controle. E chega um ponto que o Tyler desaparece e o protagonista ele se vê no meio daquilo ali, vivendo naquela casa em que tem uma célula terrorista operando, e a célula terrorista do Tyler, ele deu as ordens, deixou as instruções de uma forma que ela se tornou totalmente autônoma. Não precisa mais do líder ali dizendo o que eles têm que fazer. Eles já estão todos instruídos para fazer as coisas acontecerem sem precisar do Tyler. E o protagonista, tentando encontrar o Tyler, ele acaba viajando por várias cidades dos Estados Unidos e ele descobre que o clube da luta virou um tipo de franquia. O Tyler criou essas células terroristas por todo o país. Elas funcionam de maneira independente, seguindo as mesmas regras, mas não dependem uma da outra, para fazer esses ataques terroristas, e o protagonista não consegue mais parar aquilo. E se alguém não conhece a história, eu recomendo que pare aqui, vá ler, vá assistir e volte depois, porque eu vou dar um spoiler agora, caso alguém não saiba, é que chega num ponto que o protagonista descobre que o Tyler, ele não é outra pessoa, e sim ele é uma personalidade alternativa do protagonista. Ele foi o Tyler o tempo todo. O Tyler é meio que o oposto dele, porque tudo que ele é contido, que ele reprime, o Tyler faz o contrário, ele exprime, ele bota pra fora. Ele faz as coisas sem se importar muito com as consequências. Então é como se fosse a manifestação do id do personagem, fazendo simplesmente o que ele quer, sem se importar com nenhuma regra e com nenhum limite moral. Em 1999 foi lançada uma adaptação para o cinema de Clube da Luta, que foi dirigida pelo David Fincher. E é um filme que ele tem um final que é diferente do livro, mas ele consegue adaptar bem o espírito geral do livro. E não me venham aqui nos comentários pedir para eu contar o final do livro, porque eu não vou contar. Se vocês quiserem saber, vão lá atrás e vão ler. E daí a gente chega no nosso ponto principal aqui, que foi que entre 2015 e 2016 foi publicada uma continuação, o Clube da Luta 2, que também é escrito pelo mesmo escritor do livro original, o Chuck Palahniuk, mas que ele não é feito no formato de livro, ele é feito no formato de história em quadrinhos, com desenhos do Cameron Stewart. Então foi uma série de quadrinhos, originalmente lançada em 10 partes, entre 2015 e 2016, depois ganhou uma edição encadernada, que essa aqui é a edição brasileira dessa versão encadernada, e aqui o Palahniuk, ele propõe uma continuação para a história original. Essa história, ela se passa 8 anos depois da história original, e ela mostra que o protagonista, ele casou com a Marla e eles tiveram um filho. Só que o protagonista, ele voltou a fazer trabalho de escritório que deixa ele sempre entediado, ele tá sempre indo e vindo pro trabalho, ele percebe que ele se tornou um pai ausente, tão ausente quanto o pai dele foi para ele.
ele e a Marla estão tendo problemas no casamento, e ele percebe que ele tá com uma vida extremamente chata, que meio que não faz mais sentido pra ele, e ele vive entupido de remédios pra reprimir o Tyler, só que a Marla começa a sentir falta desse lado mais impulsivo dele, desse lado mais descontrolado dele, e começa a substituir alguns dos remédios dele por placebo. E com isso, o Tyler ele volta a se manifestar. Só que o Tyler ele volta a se manifestar, mas na prática o Tyler ele nunca desapareceu, porque o psiquiatra do protagonista, ele também é um membro do Clube da Luta. E quando o protagonista vai para as consultas dele, que ele tem consultas toda semana, o psiquiatra hipnotiza o protagonista, e nesse período que ele está em consulta, o Tyler desperta, usa o telefone do escritório do psiquiatra para coordenar as operações dele. Então durante 8 anos, o Tyler tinha algumas horas por semana, enquanto o protagonista estava na consulta médica, para manter os projetos dele funcionando, e com o protagonista parando de tomar os remédios dele, o Tyler volta à tona. E nisso, a casa do protagonista da Marla explode, e o filho deles é dado como morto na explosão. Só que quando se faz a perícia, descobre-se que a explosão que teve na casa deles foi uma explosão que foi feita criando explosivos a partir de um kit de química infantil. E o cadáver que acharam não é do filho deles. O filho deles, de verdade, foi sequestrado. Nisso, o protagonista vai tentar descobrir o que está acontecendo, e ele descobre que quem sequestrou o filho dele foi o Tyler. E o Tyler, ele tá com um projeto agora muito maior. Para acabar com esse mundo corrupto, com esse mundo desigual, em que as pessoas não são felizes, ele simplesmente vai destruir toda a civilização mundial e reiniciar ela do nada. E segundo ele, com isso, ele vai criar um novo mundo em que as pessoas vão poder ser felizes de verdade. Só que ao mesmo tempo, como o Tyler é sempre megalomaníaco, esse mundo que ele quer criar é o mundo no qual ele vai ser o líder, em que ele vai ser adorado como um rei, como um deus. Só que a partir daqui, o Palahniuk, ele vai começar a trazer uns temas que são um pouco diferentes, assim, pro que ele tinha mostrado até então. Porque o protagonista, ele vai começar a descobrir que o pai dele também via o Tyler, e o avô dele também via o Tyler, e o bisavô dele também via o Tyler. E o próprio Tyler conta pra ele que os antepassados dele foram moldados pelo Tyler, todos eles para ser perdedores, para ser pais ausentes, para ter filhos que são abandonados, para que ele pudesse se aproveitar desses filhos que são homens sem figuras paternas, que são homens fragilizados, e poder fazer para eles fantasias de poder, e com isso esses jovens seguirem ele, até chegar no ponto do protagonista que ele ia usar como peça final para esse projeto dele de reiniciar a humanidade. E o próximo passo no plano do Tyler é abandonar o protagonista e passar para o filho do protagonista. Então aqui no Clube da Luta 2, o Palahniuk ele nos revela que o Tyler, na verdade, é algo que é hereditário. O bisavô do protagonista teve, quando o bisavô do protagonista foi destruído completamente, ele passou para o avô, depois passou para o pai do protagonista, o pai do protagonista abandonou o protagonista justamente porque o Tyler convenceu ele a fazer isso. E ele passou para o protagonista, e o próximo plano do Tyler é passar para o filho do protagonista. Então o Tyler ele é um mal que é hereditário. Então o que o Palahniuk nos diz aqui é que, na verdade, o Tyler ele não é um simples sintoma de um transtorno mental que o protagonista teve. O protagonista ele não é esquizofrênico, ele não tem transtornos de personalidade por questões neurológicas. O fato é que o Tyler ele é um arquétipo. E para pensar sobre esse conceito, a gente precisa entender a ideia do arquétipo, né? Porque esse termo arquétipo ele é muito usado às vezes por aí pela internet. Vocês vão ver as pessoas dizendo: ah, isso aqui é um arquétipo, não sei um arquétipo, mas pessoas que usam de forma errada, que nem sabem o que é um arquétipo. Quem vai teorizar bem sobre o arquétipo é o Carl Jung. E uma analogia para a gente entender a ideia do arquétipo é: se nós pensarmos na mente humana, considerando que o cérebro seria um equivalente a um hardware, os arquétipos eles são elementos que fazem parte do sistema operacional que veio de fábrica com ele. Os arquétipos são conceitos, são ideias que eles fazem parte da estrutura básica da mente dos seres humanos. Não importa onde um ser humano nasceu, não importa quando ele nasceu, existiriam funções que são bases do funcionamento da mente humana. A mente de todos os humanos, ela para se constituir, ela precisa de elementos fundamentais, e os arquétipos estariam dentro desses elementos fundamentais.
fundamentais. Então são conceitos, estruturas que elas estão presentes em todos os seres humanos, de todas as épocas, de todos os lugares. E por estar presentes na mente de todos os humanos, os arquétipos eles vão se manifestar em todas as culturas. Só que cada cultura, por ter suas especificidades, vai adaptar aquele arquétipo para funcionar dentro das especificidades da sua cultura, com elementos específicos da sua cultura. Mas se a gente tirar esses elementos específicos, a estrutura principal do arquétipo está lá. Então a ideia de que o arquétipo são esses conceitos que, por serem base da forma como a mente humana funciona, ele vai estar presente em todas as culturas, em todas as épocas. Vamos pensar em exemplos de arquétipos. Um dos arquétipos bastante teorizados, por exemplo, é o do velho sábio. A ideia de um homem ancião que, por ser ancião, ele conseguiu acumular sabedoria, então vai associar a ideia de viver muito com se tornar muito sábio, o que não é uma coisa certa, né? No mundo prático real, nem todos os velhos são inteligentes, porque a gente tem um monte de velho que acredita em terra plana e que vacina tem chip. Então, no mundo concreto, idade não está diretamente associado com sabedoria, mas o arquétipo do velho sábio, ele parte dessa ideia de um homem que ele é sábio porque ele viveu muito, porque ele tem muita experiência. E por ter essa sabedoria, ele tem a capacidade de servir como um mentor. A gente pode buscar nele conselhos, buscar ensinamentos. E além disso, ele tem a capacidade de revelar mistérios. Ele consegue abrir novos mundos para os outros sujeitos. Então esse velho sábio, ele consegue abrir portas que o sujeito comum sozinho não conseguiria, e a partir dessas portas, dessas indicações de caminhos que o velho sábio dá para ele, ele consegue acessar novos mundos, viajar para novos lugares, conhecer novos conceitos, ter novas perspectivas de vida. E daí, se vocês pensarem em histórias, vocês vão achar vários velhos sábios, de Obi-Wan a Gandalf, mas não só nas histórias modernas. Se a gente voltar para narrativas antigas, para mitos, os arquétipos também vão estar lá presentes. Se a gente pensar em outro arquétipo tradicional, é a ideia da deusa mãe, uma divindade materna que é associada à proteção, à origem da vida, à fertilidade, à fonte da vida. E se a gente procurar em várias culturas diferentes, a gente vai ter várias divindades, vai ter várias figuras que partem dessa ideia dessa deusa mãe. Só na Grécia Antiga, a gente tem a Hera, a Deméter, a Gaia. No Egito a gente tem a Ísis. Para a região da Babilônia a gente vai ter a Ishtar. Então a gente vai ter um monte de figuras de deusas mães que estão associadas com fertilidade, com colheita, com origem da vida. Outro arquétipo tradicional, por exemplo, o trapaceiro. Aquele sujeito que ele é extremamente inteligente, ele tem uma lábia boa e quando ele está numa situação de dificuldade, ao invés de entrar em conflito físico, de brigar com os oponentes, ele vai passar uma conversa, vai enrolar todo mundo e vai sair por cima. O trapaceiro é aquele cara que ele ganha dos outros a partir do papo. E a gente vai ter o arquétipo do trapaceiro se manifestando em várias culturas diferentes. Na mitologia nórdica, a gente vai ter o Loki, o Sun Wukong, o rei macaco da Jornada para o Oeste. No Brasil, a gente tem o Pedro Malazarte, ou então o João Grilo, do Alto da Compadecida. Então existe esse arquétipo do trapaceiro. Ele faz parte dos conceitos bases da estrutura da mente humana. Então, como ele faz parte dessa base, vai estar presente em todos os humanos. Então, como ele está presente em todos os humanos, ele vai se manifestar em todas as culturas, de todos os lugares e de todas as épocas. Só que em cada cultura, ele vai ganhar acessórios, detalhes, para adaptar aquele arquétipo para aquela cultura. Isso é um arquétipo. Outro arquétipo tradicional é o herói. O herói é um arquétipo. Esse sujeito que ele é capaz de fazer grandes façanhas que as outras pessoas normais não conseguem, vencer grandes dificuldades, grandes desafios e servir de exemplo e inspirar os outros. Heróis vão ter por tudo que é lugar do mundo. Isso é um arquétipo. Só que se a gente pegar um exemplo muito específico que cabe só numa cultura, isso não é um arquétipo. O super-herói, ele não é um arquétipo. O super-herói é um tipo de herói, ele deriva do arquétipo do herói, mas a gente sabe que é um modelo de herói que apareceu no século XX. Se nós conseguirmos determinar mais ou menos quando aquilo surgiu, onde aquilo surgiu, significa que aquilo não existe desde as origens da humanidade. Não está na base da estrutura de como a mente funciona. Aquilo é um modelo que foi criado dentro de um contexto histórico específico. E se foi criado dentro de um contexto histórico específico, não é um arquétipo. É um modelo de um recorte específico no tempo e no espaço. Se eu consigo delimitar, não é um arquétipo. O super-herói não é um arquétipo. Ele deriva de um arquétipo que é o do herói, mas ele é uma variação de um contexto histórico específico. A tsundere, lá das narrativas japonesas, apesar de ser um tipo que aparece em várias histórias diferentes, de diferentes mídias, a tsundere não é um arquétipo.
arquétipo, porque ela é uma manifestação que está dentro de um recorte específico lá da cultura japonesa, que outras culturas podem usar, mas foram lá e se apropriaram e aprenderam com eles. Se a gente consegue determinar um local específico ou uma época específica, não é um arquétipo. Esses tipos que muitas vezes derivam dos arquétipos, mas que são modelos de um recorte específico, isso é outra coisa. Daí a gente está falando de um conceito que foi estabelecido ali pelo Lucien Levy-Bruhl, que é o de representação coletiva. Representação coletiva é esse modelo que aparece nas narrativas, que aparece em histórias, que aparece em manifestações visuais de várias mídias, que são compartilhados por várias épocas, que são compartilhados por diferentes autores, mas que estão ali num recorte específico do tempo e do espaço. Um modelo que era comum na década de 80, um modelo que era comum no século 17. Isso é uma representação coletiva, não é um arquétipo. O super-herói não é um arquétipo, a tsundere não é um arquétipo. Arquétipos só são esses modelos que eles estão na base da estrutura mental humana, que a gente não consegue nem dizer quando eles começaram, de tão antigos que são. Vem lá da pré-história, vem lá dos primórdios, vem lá da formação da mente humana. E por isso eles fazem parte dessa noção de inconsciente coletivo. Então o que o Palahniuk vai trazer pro Clube da Luta 2 é que o Tyler ele é um arquétipo. Ele existe há muito tempo, a gente nem sabe, a gente não consegue medir quando o Tyler surgiu. E o Tyler, como ele é um arquétipo, ele faz parte do inconsciente coletivo humano, então ele transcende uma mente só. Ele não está só na mente do protagonista, ele está além disso, ele transcende a mente dele, ele passa desses limites e pode acessar outras mentes, que no caso é a mente da família dele. O Tyler é um mal que é passado de forma hereditária. Ele vai se transmitindo usando o protagonista, os antepassados e os descendentes dele como hospedeiros. E o Tyler, por ser uma ideia, o Tyler não pode morrer, porque ideias não morrem. Arquétipos menos ainda, porque mesmo que tu mate vários humanos que têm aquela ideia, o arquétipo ele faz parte da base da mente humana, ele sempre vai conseguir ressurgir depois, em um outro lugar, em um outro tempo. Então um dos pontos interessantes que o Palahniuk vai trazer para o Clube da Luta 2 vai ser mostrar o Tyler não como uma maluquice da cabeça do protagonista, mas algo que é maior do que a mente do protagonista, algo que afeta a humanidade toda. Então o Tyler é a nossa maluquice como espécie, aquele impulso que a gente tem de querer desrespeitar todas as regras, de quebrar tudo, de jogar tudo pro alto, largar o emprego, largar as responsabilidades e fugir por aí só fazer o que quer, sem dever nada pra ninguém. Então esse ímpeto de querer romper com todas as regras morais e éticas e embarcar na fantasia de poder loucona. Só que o Palahniuk, ele também traz outro elemento para acrescentar nessa discussão, que talvez seja ainda mais relevante do que a questão do Tyler ser um arquétipo, da questão de o Tyler não ser algo específico da cabeça de um sujeito, mas um mal de que todos nós como espécie sofremos. Lá pela metade da série vai aparecer uma cena do nada em que aparece o próprio Chuck Palahniuk no clube de leitura dele, conversando com as pessoas sobre a história que ele está escrevendo, que é o Clube da Luta 2. Inclusive pedindo conselhos, as pessoas discutindo sobre isso a parte aqui tá ruim, isso aqui tu já fez bobagem. E tem essa cena pequena, e conforme a história vai avançando, essas intervenções, essas cenas que aparece o Palahniuk lá conversando sobre a própria obra, vão aumentando. Daí tem o grande final apocalíptico, envolvendo toda a execução do plano principal do Tyler, encerrando a história, só que depois a história tem mais um capítulo ainda. E esse último capítulo, ele é um capítulo que ele é focado no clube de leitura, com o Chuck Palahniuk falando com as outras pessoas lá participando do clube sobre o final da história. E muitas delas dizendo que o final foi horrível. O que ele fez, ele tinha estragado a história. Era melhor ele nem ter feito, então, se era pra fazer aquilo. E eles passam a discutir sobre isso, sobre o que fazer e sobre o que não fazer. E uma hora vão vários fãs lá e vão exigir pra ele que ele mude o final. Que o final não tinha ficado do jeito que eles gostaram. Então vai ter todo o embate entre os leitores contra o autor sobre o final da história. Ao ponto de que uma hora os leitores e o autor eles vão até o lugar em que a história está acontecendo para modificar. Os leitores reclamam que determinado personagem não deveria ter morrido. Eles vão lá e resgatam o personagem. Eles reclamam que determinada coisa não deveria ter acontecido. Daí aparecem os leitores e o Palahniuk sendo levado junto e eles lá desfazendo ou fazendo a coisa para modificar aquele contexto. E tem um ponto em que uma das pessoas aparece, desses fãs, dizendo que se identifica com o Tyler, que adora o Tyler é literalmente eu. E o Palahniuk, não,
peraí, o Tyler é o vilão, vocês não entenderam, o Tyler não é legal, não é pra vocês gostar do Tyler. E aqui o Palahniuk, ele vai discutir um tema que eu acho que é o mais relevante aqui de O Clube da Luta 2, que é a grande questão da separação da obra e do autor. E que é um ponto que a gente vê com frequência na internet, mas a gente geralmente vê com frequência num contexto idiota. Casos em que autores fazem coisas horríveis, a gente tem vários exemplos disso. Um dos que mais se destacam são os autores envolvidos com questões de pedofilia. Tem casos, por exemplo, em que a polícia descobre que um autor tem uma quantidade enorme de imagens com contexto de pedofilia guardado no computador deles. E daí aparecem uns sujeitos dizendo que, ah não, eu vou continuar comprando a obra desse sujeito porque eu sei separar o autor da obra. E quando eu vejo esse tipo de discurso, eu penso que a pessoa que disse isso, ela só pode ter 12 anos. E ela certamente não faz a menor ideia do que é separar autor de obra. Ela não só não sabe, como ela nunca nem se esforçou para tentar saber, porque não faz o menor sentido. Simplesmente alguém disse, ah, eu vou continuar comprando porque eu sei separar o autor da obra, o outro fulano viu e repetiu o argumento sem nem pensar sobre o que está dizendo. Simplesmente ouviu e repetiu. E eu não vou nem dizer que isso é coisa de papagaio, porque papagaio conseguem aprender a identificar algumas palavras e entender o sentido delas. E dizer isso é uma completa falta de sentido, porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Continuar comprando a obra de um autor escroto não tem nada, absolutamente nada a ver com separar o autor da obra. Quem diz que faz isso porque separa o autor da obra não faz a menor ideia do que está falando. O problema nesses casos é um problema completamente diferente. A questão é que essas imagens com conteúdo de pedofilia, de onde vocês acham que vem? Tem sujeitos que criam essas imagens e tem um mercado para isso, eles vendem essas imagens. E se tem muita venda, esses sujeitos que abusam de crianças para criar essas imagens, eles vão cometer mais ainda o crime para gerar mais imagens e vender mais. Quando um sujeito que compra esse tipo de imagem, que é um autor famoso, conhecido, se descobre que ele faz isso, por que algumas pessoas falam em parar de consumir os produtos que são derivados da obra desse sujeito? Não tem nada a ver com separar o autor da obra ou não separar o autor da obra. Tem a ver que esse cara, ele tem muita grana. Se ele continuar ganhando dinheiro, ele vai usar esse dinheiro para comprar mais dessas imagens. E se ele comprar mais dessas imagens, o cara que produz essas imagens vai produzir mais. E para produzir essas imagens, ele tem que abusar de crianças. Ele vai cometer mais esses crimes. Claro que tu deixar de comprar a obra desse sujeito não vai fazer acabar esse crime. Mas se fizer diminuir um pouquinho, se a gente puder fazer a diferença e uma criança escapar desse crime, já vale a pena. E tem outra, esse cara não só se ele continuar ganhando dinheiro, ele vai continuar usando esse dinheiro para comprar esse tipo de imagem, como ele vai se sentir invulnerável, ele vai se sentir impune. Olha só, eu posso fazer qualquer coisa que as pessoas continuam comprando, eu continuo rico e continuo ganhando mais dinheiro. Então, comprar ou não comprar obras de autores escrotos está relacionado a isso, a esse sujeito se sentir invulnerável, que ele pode cometer crimes e não vai ser punido, porque ele vai continuar ganhando dinheiro com isso, e tentar ter um corte na renda desse sujeito para ele parar de investir esse dinheiro na compra desse tipo de material. É sobre isso que está discutindo. Quando alguém responde, ah, mas eu separo o autor da obra, é por isso que eu continuo comprando, isso é uma enorme bobagem, o cara nem sabe do que ele está falando, ele jamais pensou direito sobre o que ele está falando, simplesmente ouviu alguém dar essa desculpa e repetiu no automático porque é mais conveniente. Porque se nós usamos essa desculpa, nós não precisamos pensar a respeito de, peraí, será que eu não sou uma peça, uma engrenagem nesse sistema que comete o crime? Porque se eu estou dando dinheiro pro cara que vai pagar a pessoa que comete o crime, então eu também faço parte desse esquema. E eu dizer, ah não, eu continuo comprando porque eu separo o autor da obra, é meio que as pessoas não quererem considerar que talvez elas tenham alguma responsabilidade naquilo, mesmo que seja minúscula. E não tem absolutamente nada a ver com separar o autor da obra. Se alguém disser isso, as pessoas estão dizendo uma bobagem enorme. Nem sabe do que está falando. Separar o autor da obra está associado com uma outra questão que é a ideia de autoria. Porque a ideia de autoria, de autor, ela é uma invenção recente. Se nós considerarmos a antiguidade, por exemplo, quem é o autor dos mitos gregos? A gente tem o Hesíodo, ele escreveu a Teogonia, que conta a origem dos deuses, ele escreveu o Trabalho e os Dias, que conta a origem dos humanos, tem o Homero, que ele escreveu a Ilíada, que é a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, que é o Odisseu tentando voltar para casa depois da Guerra de Troia. E esses são textos que são bases porque a gente conhece dos mitos gregos, mas eles são bases porque eles são os mais antigos que a gente conhece, que foram escritos. Mas
Mas esses mitos, eles não foram inventados pelo Hesíodo, pelo Homero. Eles eram mitos muito mais antigos, séculos mais antigos, que eram contados oralmente, passado de geração em geração, até que chegou nesses sujeitos, e um momento histórico em que eles tinham escrita, eles decidiram, vamos escrever isso aqui pra gente não esquecer dessas histórias, porque elas são importantes. Mas as histórias, elas são mais antigas, e elas são invenções coletivas. O mesmo se a gente pensar quem foi que escreveu o Velho Testamento da Bíblia. Sei lá quem foi que escreveu o Velho Testamento da Bíblia, porque o Velho Testamento da Bíblia é um compilado de vários mitos de épocas diferentes, que também são muito mais antigos do que a data que aqueles textos foram escritos. Eles eram passados oralmente. Nessas culturas tinham sujeitos que eles eram especializados em contar as histórias, em memorizar as histórias e ensinar para os outros as histórias para elas não se perderem. E passando de geração em geração, alguém acrescentava uma história nova, alguém adaptava para um contexto específico, acontecia um evento novo e era acrescentado naquela grande narrativa. Então os mitos, eles são construções coletivas. São várias gerações adicionando elementos ali, trabalhando ali para construir aquelas histórias. E nesse contexto, não se falava em um autor, não era relevante quem criou. O mais relevante era como essas histórias eram executadas. Não era pensar em quem são os melhores criadores das histórias, mas quem conta melhor essa história. Olha lá, fulano sabe contar essa história com muito mais empolgação. Fulano conta a história fazendo rima. Aquele lá, ele canta a história, ele dança enquanto ele está contando. Então a forma de contar era mais importante de quem criou a história. A execução era mais importante do que a criação, porque a criação era coletiva, mas a execução se destacava. Olha como fulano tal contou a história muito melhor que todos os outros contam. E se a gente avançar na história, isso também vai acontecer, por exemplo, na Idade Média. Na Idade Média, vamos focar primeiro aqui na Europa Ocidental. Várias obras do que hoje a gente entende como arte, desenho, pintura, escultura, arquitetura, existem obras que são extremamente importantes da Idade Média e que nós não sabemos quem foi. Não sabemos porque não tem registro. Inclusive tem vários historiadores da arte cujo trabalho de pesquisa deles é fuçar nos inventários de gastos das igrejas para ver se tem um registro ali de uma encomenda, de terem pago um escultor, pago um carpinteiro, pago um pintor, para tentar descobrir quem foi as pessoas que fizeram, porque muitas dessas obras não se sabe quem fez. E elas são extremamente importantes, elas são relevantes, elas marcaram toda uma cultura, mesmo sem saber quem foi o criador. Até porque nesse contexto medieval da Europa Ocidental, era bastante desincentivado a ideia da autoria. Um sujeito que ele pintou um quadro de Jesus e o quadro ficou lindo. Ele não contava vantagem, fui eu, porque se ele fizesse isso, iam criticar ele, porque aquela beleza, não se presumia que a beleza era da habilidade dele. A beleza de uma imagem bela de Jesus veio de Jesus. Jesus inspirou ele a fazer. Então o autor original daquela grandiosidade, primeiro era Deus. Depois o sujeito que agiu como um instrumento para manifestar essa beleza que já existia em Deus. Então se o sujeito se gabasse muito, era uma coisa mal vista. Olha só o fulano convencido. Nesse período medieval, a gente tem até textos teóricos sobre pintura, sobre escultura, sobre arquitetura, sobre essas práticas do que hoje a gente entende como arte. Só que esses textos, eles são uma quantidade bem menor do que apareceria em períodos posteriores, e a maioria deles começa com um pedido de desculpa, fulano se sentindo culpado e dizendo, eu tô aqui escrevendo sobre como se pinta, sobre como se faz essa escultura, sobre qual a melhor forma, qual a melhor maneira de fazer tal coisa, mas não é para contar vantagem, não é porque eu acho que eu sou bonzão, é só para garantir que essas técnicas não vão se perder, que esse conhecimento não vai ser esquecido, é para passar ele para as próximas gerações. Mas eu só sei isso porque Deus me inspirou. Então tinha todo um esforço no autor dos textos teóricos sobre a arte daquele período para dizer que ele estava fazendo aquilo, mas não era para contar vantagem, porque se ele contasse vantagem, ele ia ser mal visto. Então a ideia da autoria não era uma coisa legal nessas produções do que hoje a gente entende como arte. Se nós formos para a Europa Oriental, no Império Bizantino tinha toda uma tradição das imagens dos ícones. Existe um mito de que Maria teria posado para o Lucas, o autor dos evangelhos, e o Lucas teria feito um retrato dela. E que aquele quadro que o Lucas pintou da Maria, ele viu a Maria pessoalmente. Então ele pintou o rosto de fato da Maria. Então quando algum pintor do Império Bizantino, da Europa Oriental, ia fazer uma pintura da Maria, ele não podia inventar muita coisa. Ele tinha que fazer o mais parecido com aquela tradição de imagens que remetiam à imagem que supostamente o Lucas pintou da Maria. Porque se ele fizesse
igual àquela versão, então ele teria feito igual a Maria. Se ele inventasse e modificasse muitas coisas, não ia ser a Maria de verdade, porque seria uma invenção da cabeça dele. Então a pintura bizantina, ela vai ter toda uma tradição de que quanto mais diferente for a obra do artista, se ele inventar um estilo novo, se ele mudar muito a técnica, se ele adicionar muitos elementos novos e se destacar, olha lá, essa obra aqui só pode ter sido feita por fulano, ele era um autor ruim. O pintor que modifica muito, que inventa um estilo novo, que muda a iconografia, é um pintor ruim. O pintor bom é aquele que não se destaca, é que a pintura dele é tão parecida com a original que nem dá para identificar que não foi feita na mesma época da original, que não foi feita pela mesma pessoa que fez o original. Então tinha toda uma valorização a suprimir a ideia do autor. O bom pintor não é aquele que faz uma coisa muito diferente, que se destaca. O bom pintor é aquele que faz uma pintura igual à tradição de como devem ser as pinturas. Se nós formos para o mundo muçulmano, as pinturas lá na cultura do Islã, tinha toda uma questão de ver a natureza como uma obra de Deus e que não cabia ao homem tentar imitar Deus, tentar se igualar ou superar Deus. Então, na tradição das culturas muçulmanas, era visto como algo ruim fazer pinturas, esculturas, desenhos e imagens que fossem representações de coisas que existem no mundo real, que existem na natureza, mas do mesmo tamanho ou maior que o tamanho original. Ou seja, não vai se encontrar na cultura muçulmana grandes monumentos de esculturas em tamanho real. Não se tem grandes painéis de personagens pintados. Se tu for nos palácios e nos templos, os grandes painéis de pintura são formas geométricas. Porque a ideia de que se Deus criou o homem, se Deus criou um animal, seria arrogância o pintor desenhar um homem ou fazer a escultura de um homem no mesmo tamanho, na mesma escala do que o original, porque ele estaria tentando imitar Deus, ele estaria tentando se igualar a Deus. Então por isso que não se acham grandes pinturas nessas tradições de culturas muçulmanas. Mas em compensação tem muita pintura em miniatura, quadrinhos pequenos, e tem muita literatura ilustrada na cultura muçulmana. Porque como era visto como algo desrespeitoso fazer grandes pinturas, fazer grandes esculturas, os pintores e os desenhistas se concentraram em escala pequena. Então tem muito livro ilustrado feito em culturas muçulmanas na Idade Média. Tem muita pintura de miniatura, coisas extremamente elaboradas, mas que como eram pequeno, tudo bem fazer. Tinha todo um desincentivo ao autor no sentido de criar imagens que fossem na mesma proporção e na mesma escala dos objetos reais que eles estavam representando. O autor ele pode criar imagens, mas essas imagens elas têm que ser diminuídas. Então no mundo antigo medieval, essa noção de autor ela não existia, pelo menos como a gente entende hoje. E pelo menos não no que hoje a gente entende como arte. Essas produções que hoje a gente entende como arte, ali não era legal ver um autor. Mas em outros tipos de produções, em coisas que hoje a gente entende como científicas, por exemplo, astronomia, matemática, filosofia, era o contrário. O que destacava um texto, uma teoria? É o autor. Isso aqui é verdade porque foi o Aristóteles que disse. Tal coisa é verdade porque o Plínio que disse. Tal teoria é verdade porque o Pitágoras escreveu. Então, no contexto das teorias das áreas que hoje a gente entende como ciência, daí sim o autor destacava, não, se fulano, que é um autor famoso, disse, então deve ser verdade. Só que no contexto do renascentismo vai ter toda uma inversão. Os textos científicos, eles vão parar de ser considerados verdade só porque fulano disse. Vão ter todos os estudos que vão começar a questionar essas teorias. Fulano falou, mas essa teoria, ela se sustenta na prática? Se a gente testar, se a gente experimentar, essa teoria vai conseguir se sustentar independente de quem disse? Então, a partir do humanismo, os textos sobre ciência, a ideia do autor vai ser menos importante e o mais relevante vai ser a estrutura do próprio texto. Isso aqui que o texto está dizendo, ele tem coerência com a outra parte que ele disse e com a parte que ele vai dizer depois, ele tem coerência com outro texto do autor que ele escreveu sobre o tema, ele tem coerência que se a gente testar isso aqui, isso vai se comprovar no mundo concreto e prático, mas ao mesmo tempo, na área das artes vai acontecer o contrário, vão começar a se destacar os autores. Os renascentistas vão escrever um monte de textos sobre arte e eles vão contar vantagens, vão dizer, como eu sou melhor, como eu fiz coisa que ninguém fez, vão começar a assinar os quadros, vai ter a marca deles, vão ter autores que vão fazer autorretratos, vão ter vários renascentistas que vão fazer grandes pinturas e vão colocar eles como figurantes lá no fundo, para eles continuarem existindo também na obra deles. Então, na Idade Moderna, que a ideia do autor vai se destacar. Quem foi que fez? Eu quero entender uma obra, tá, mas eu vou lá ver quem foi que fez, por que ele fez. E a partir daí,
vai se criar toda uma tradição de pensar nas produções literárias, das artes visuais e de outras áreas a partir do criador, a partir do autor. A ideia de que, tá, eu quero entender essa obra, então eu vou lá tentar descobrir quem foi que fez, o que a pessoa que fez gostava, o que ela lia, o que ela não gostava, com quem que ela brigou, qual era a religião dela, quais eram as teorias filosóficas que ela tinha interesse. Vão surgir teorias de interpretar os textos, interpretar as obras a partir dos autores, só que algumas delas vão chegar num ponto que vão ser exageradas demais, ao ponto das pessoas não conseguirem interpretar e se relacionar com uma obra sem antes ir lá fuçar no autor, sem lá pedir para o autor dizer o que a obra significa, sem não conseguir interpretar sem ver as relações que existem na vida do autor com a obra. E por causa disso, a partir do século XIX, vão começar a aparecer teóricos que vão questionar isso e vão trazer essa ideia da separação do autor e da obra. Inclusive na França tem uma tradição muito forte de discutir esse tema. Lá no século XIX, o Mallarmé ele já falava sobre isso, sobre a importância de tu pensar a obra desassociada do autor. Tem um texto importante sobre o tema que é do Roland Barthes, que o título é A Morte do Autor. Depois disso, o Foucault também vai ter um texto que é bastante relevante sobre o tema, que o título é O que é o autor? E esses autores dessa tradição francesa, mas também vão ter outros autores de outros lugares que também vão tratar sobre o tema, é propor essa separação da obra do autor, no sentido de que a obra ela é autônoma. O Foucault vai trazer para esse contexto da modernidade a ideia não do autor, mas do escritor, de pensar nesse sujeito que ele criou a obra, mas depois que a obra está pronta, a obra é autônoma. A obra não depende mais do autor para dizer o que ela significa. A ideia de que a obra ela tem que ser interpretada a partir da sua própria estrutura. Eu leio a obra de começo ao fim, eu posso relacionar com o contexto, eu posso relacionar com sua própria estrutura interna, o que o meio dela diz em relação ao início, o que ela diz em relação ao fim, e que depois que ela existe, ela não depende mais do autor, ela se desassocia e ela existe como uma entidade autônoma do autor. Pensem em uma publicidade, quando vocês veem um outdoor, tá o texto lá contando uma história, tentando vender uma coisa para vocês. Vocês quando olham o outdoor, pensam no autor do outdoor? Ah não, eu tenho que interpretar esse outdoor a partir da experiência de vida de quem escreveu o texto do que está escrito no outdoor, de quem fez o design do outdoor. Quando vocês veem uma bula de remédios, vocês vão ler a bula e pensar, mas quem foi o autor dessa bula? Como será que esse autor se relaciona com o pai dele? Qual é a religião do autor da bula? Qual é o sistema filosófico com que o autor da bula mais se identifica? Não, se pensa na bula, se pensa no outdoor a partir da sua própria estrutura, se ela faz sentido com os outros elementos que também fazem parte daquela obra, que é a bula, que é o outdoor. E que uma obra artística, ela também pode ser interpretada a partir disso. Talvez até seja mais saudável interpretar a obra a partir dessa autonomia. E mesmo que a gente tente não dar autonomia para a obra ela acaba criando autonomia própria, a revelia. Mas assim, vamos pensar em exemplos. Pensa no, sei lá, no Harry Potter. Sai o livro do Harry Potter, daí depois as pessoas estão discutindo. Ah, mas o que está escrito aqui não é o que está escrito aqui. Porque a autora do Harry Potter escreveu um tweet dizendo que na terceira cena do quarto capítulo do terceiro livro, na verdade o personagem tal estava lá atrás no fundo ouvindo tudo. E daí eu tenho que interpretar a história levando em conta que tinha aquele personagem lá ouvindo. Se a autora do livro, depois que o livro está publicado, aparece no Twitter para dizer que na verdade o personagem tal fez tal coisa, é irrelevante, dane-se a autora. Se ela não colocou no livro, não faz parte do livro. É um absurdo que eu tenha que levar em conta para interpretar um livro, um tweet que a autora escreveu em 2016. Todo mundo termina o livro, eu tenho que ir lá no tweet, procurar o perfil da autora e procurar a data de 2016, ler todos os tweets até achar o que eu quero. Então a separação do autor com a obra é a ideia de que os sujeitos, quando vão ler a obra, eles têm que deixar de ser dependentes do autor. Dane-se o que o autor disse da obra. Imagina se cada vez que vocês vão ler um troço, ah não, agora eu tenho que ir lá perguntar pro autor o que isso significa. Dane-se o que ele acha depois que ele publicou. Ele não tem mais o controle da obra e se ele tentar ter o controle da obra, ele não vai conseguir. E as pessoas têm que ser maduras o suficiente para conseguir desapegar. Parem de ir lá puxar o saco do cara e pedir para que ele explique cada detalhe. Até porque vocês têm que entender que os autores, eles mudam de ideia, eles se confundem, eles mentem muito. Na minha área de estudos, na história da arte, tem uma piada que diz que o pior tipo de autor é o autor que está vivo ainda. Porque o autor que está vivo, ele quer ficar depois comentando sobre a obra. E os autores que estão vivos, eles mentem pra caramba. É muito comum pegar trabalhos de sujeitos que eram extremamente engajados
engajados politicamente, sinal o cara era do Partido Comunista. Daí, décadas depois, ele está inserido no mercado, tem uma grande empresa que patrocina ele, e tu pergunta qual é o contexto político daquela tua obra lá do passado. E daí ele diz, não tem contexto político, minha obra era puro entretenimento. Mas daí tu vai olhar as entrevistas antigas dele e ele tá dizendo que tinha. E também é o contrário, tinha uns caras que eram totalmente isentões, e daí anos depois, uma política específica tá na moda, e ele começa a dizer, quando eu fiz isso, eu tava pensando em tal coisa. Sei lá, o Stan Lee, dizendo que quando ele criou os X-Men, que ele criou os X-Men, né, não Jack Kirby, já tem uma discussão aí, mas o Stan Lee dizendo que quando ele criou os X-Men, ele pensou no Xavier como Martin Luther King e o Magneto como Malcolm X. E pô, isso é uma mentira enorme. Se vocês forem nas histórias antigas dos X-Men, o Magneto é um vilão da Era de Prata, daqueles bem maniqueísta. Quem começou a fazer essa relação foi anos depois, e foi o Chris Claremont. Inclusive tem entrevistas do Chris Claremont, ele falando sobre como ele pensou isso, como ele fez essa relação entre os personagens. A partir do trabalho do Chris Claremont, dá pra gente ver essa analogia do Xavier com o Martin Luther King, do Magneto com o Malcolm X. O que o Stan Lee fazia? Ele disse, fui eu que inventei isso, lá nos anos 60, baita de uma mentira. Então os autores, eles mentem pra caramba. É só pegar as entrevistas dos autores de épocas diferentes que eles se contradizem. Às vezes eles não mentem, às vezes eles se esquecem, eles disseram uma coisa, anos depois, que não se lembram mais daquilo. Então não dá pra interpretar as obras a partir do autor, porque depende da época que tu pergunta a coisa pro autor, o autor diz uma coisa diferente. Isso acontece muito. Isso acontece com praticamente todos os autores que se conversa sobre as obras dele. Daí a piada que eu falei, que o pior autor que tem é o autor vivo, porque cada dia ele diz uma coisa diferente sobre a obra dele. E mesmo que o autor queira controlar a obra, ele não consegue depois que ele coloca a obra no mundo. Vamos pegar o caso do Alan Moore, o Watchmen, o Rorschach, o V do V de Vingança. O quanto esses personagens e essas obras viraram coisas completamente diferentes na mão do público. Às vezes contrárias, inclusive, do que o autor queria. O Alan Moore não queria que o Rorschach fosse visto como um cara legal. Ele fez o Rorschach pra mostrar, olha só que pessoa horrível. Não sejam como esse cara. E daí tem os sujeitos achando que, o Rorschach é legal. O caso do Justiceiro, por exemplo. Era pra mostrar um sujeito que veio da guerra, que ficou completamente maluco. A guerra é uma coisa que destrói as pessoas. E ele perdeu toda a fé no sistema, ele perdeu toda a fé na ideia de justiça. E ele decide se vingar por ele próprio. E o Justiceiro aparece numa história do Homem-Aranha como vilão. E daí, anos depois, tem policiais que são sujeitos que eles fazem parte do sistema, usando a caveira do Justiceiro, que é um sujeito que ele não acredita no sistema. E o Palahniuk, ele vai trazer esse ponto para falar das narrativas em geral, mas para falar especificamente da obra dele, para falar especificamente de O Clube da Luta. Os fãs não gostaram do final e querem que ele faça coisas diferentes e começam a forçar ele, dentro da própria história, a mudar o fim da história. Aparecem uns sujeitos lá dizendo que são fãs do Tyler, que acham que o Tyler é muito legal, e ele dizendo que as pessoas não devem gostar do Tyler porque o Tyler é um vilão. Como é que vocês se identificaram com o Tyler? Isso é maluquice. E os caras não estão nem aí, eles não entenderam que o Tyler era o vilão, eles não entenderam que o Tyler era uma crítica. Que o Clube da Luta, ele tá falando mal do todo o sistema capitalista, dessa estrutura de sociedade contemporânea, mas ele também tá falando mal desses sujeitos que entram nessa loucura de fantasia de poder masculina, e como isso também é um troço extremamente problemático, extremamente danoso, que sai do controle. E tem vários sujeitos que se identificam com o Tyler. Eu sou literalmente o Tyler. Quando ele mostrou o Tyler pra ser um sujeito horrível, que era pra tu olhar pro Tyler e dizer, pô, eu não quero ser com nem o Tyler, porque senão eu vou chegar num ponto que é insustentável. E tem um ponto aqui na HQ que ele pergunta pros fãs, tá, mas vocês chegaram a ler o livro? E os fãs dizem, o quê? Teve livro? Porque a maioria dos fãs de Clube da Luta não leram o livro. E o final do livro é diferente do final do filme. O David Fincher, ele inventou um fim diferente. Então, quando as pessoas lembram do Clube da Luta, a maioria delas não lembra do Clube da Luta original. Eles lembram da adaptação pro cinema, que tem um final diferente, que já não é a obra do Palahniuk. Então, a obra dele já saiu do controle dele quando entrou pra outra mídia. Aquela coisa, né? A adaptação é sempre outra coisa. A adaptação é uma obra cujo autor é a pessoa que fez a adaptação, não o autor original. É uma outra obra derivada. Então, as pessoas que entram em contato com o Clube da Luta a partir do filme já não estão vendo a versão do Palahniuk. E daí, se elas interpretam de uma forma completamente diferente do que ele queria que fosse, já vira uma coisa completamente diferente do que ele queria. Então, a ideia de como o Clube da Luta deixou de ser uma obra dele, virou uma obra das pessoas. Se o Tyler é um arquétipo, algo que existe no inconsciente coletivo, o Clube da Luta deixou de ser algo dele, deixou de ser algo que vivia na cabeça dele e passou a se tornar algo que existe no inconsciente coletivo e que está fora do controle dele, do mesmo jeito que o Tyler está fora do controle do protagonista. Ele existe além da mente do protagonista. E depois
depois que ele passou a existir, depois que ele vira uma figura autônoma, não se tem mais controle sobre isso. E no final da história, a gente tem o próprio Tyler matando o Chuck Palahniuk, que é uma alegoria bastante óbvia da ideia da morte do autor. O personagem do Palahniuk não só é independente dele, não só não está mais sob o comando do autor, como ele se volta contra o autor. Num ponto em que parte do público vê aquele personagem e não interpreta, não considera o que o autor quis dizer, mas faz o inverso. Aqueles ideais que o Palahniuk estava dizendo, olha só como isso é ruim, olha aí como isso é problemático. Tem uma parte do público que vai olhar para aquilo e vai pensar, olha que legal, quero ser isso, eu sou literalmente o Tyler. Então o personagem não só não está sob o controle do Palahniuk, como pode se tornar aquilo que ele não gosta, pode se tornar o oposto do que ele estava propondo. E é sobre isso que se trata as discussões sobre a separação do autor e da obra. É sobre como, depois que a obra está no mundo, o autor não tem mais controle sobre aquilo. E talvez a opinião do autor nem seja relevante. Então o sujeito que compra a obra de um autor que fez uma coisa escrota, mas que só consegue interpretar uma obra indo lá na entrevista do autor, ah não, isso aqui é porque o autor disse isso. Então tem que ser exatamente, literalmente o que o autor disse. E se o autor não explicou mastigadinho nos mínimos detalhes, ah, então não é verdade. Esse sujeito que faz isso, ele não separa a obra do autor. Separar a obra do autor não é ficar comprando coisa de gente escrota. Isso não tem absolutamente nada a ver com separação da obra do autor. Por hoje era isso. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Compartilhe com seus amigos e com as suas outras personalidades. Agradeço muito aos apoiadores do canal, os apoiadores do canal que sustentam isso aqui, fazem isso aqui funcionar. Quem ainda não conhece, convido para dar uma olhada na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo nos comentários, para seguir Ilha Kaiju nas outras redes sociais. E obrigado e até o próximo vídeo.